Pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre teia alimentar, tá? Primeiro vamos lembrar então o que é um ecossistema. O ecossistema é um conjunto formado pelo ambiente físico e pelos seres vivos que habitam esse ambiente físico. Então ele envolve animais, plantas, micro-organismos também e o meio físico em que vivem, ou seja, o solo, a rocha, o ar, a água que está ali, tá certo? E também vai se tratar, o ecossistema envolve também as relações ecológicas estabelecidas entre essas partes, entre um ser vivo com o outro e entre os seres vivos com o meio ambiente físico, tá certo? E é nesse local, então, no ecossistema, em que a gente vai ter o desenvolvimento de teias alimentares. Bom, vamos falar então de dois conceitos dentro do ecossistema que são muito importantes. O conceito de hábitat e o conceito de nicho. O que é um hábitat? Hábitat é o local em que uma população de uma determinada espécie vive. Coloquei aqui como exemplos, né? Então, lago, floresta tropical, o intestino de um hospedeiro, no caso de um animal que é um parasita, né? Esse é o hábitat do organismo, tá? Então, o hábitat é o local. Agora, cada hábitat proporciona diversos nichos ecológicos. O que é um nicho ecológico, gente? O nicho ecológico ele não é um lugar. Ele é mais uma ideia, um conceito. Que conceito seria esse? O nicho ecológico seria o resumo das tolerâncias e exigências de um organismo. Ou seja, o modo de vida daquele organismo, a forma dele interagir com os demais componentes do ecossistema em que ele vive. Claro que o nicho, então, vai estar relacionado ao hábitat, mas é algo um pouco diferente. A gente pode resumir dizendo que o hábitat se refere a onde o organismo vive, enquanto o nicho ecológico é como ele vive. Então a gente pode pensar num exemplo aqui, um primata, um macaco, tá? E um tamanduá-bandeira. Todos vivendo numa floresta tropical, na mesma floresta, no mesmo lugar. Então o hábitat deles é o mesmo. No entanto, cada um ocupa nichos diferentes. O macaco vai estar vivendo na copa das árvores dessa floresta, enquanto que o tamanduá-bandeira ele caminha sobre o solo da floresta, tá certo? Dois animais habitando o mesmo hábitat, que é a floresta tropical, porém ocupando nichos ecológicos diferentes dentro desse hábitat. Ok? Outro conceito importante que a gente vai tratar é o conceito de trofia. Ou seja, os organismos que são autotróficos e heterotróficos. Organismos autotróficos, ou também chamados autótrofos, são aqueles capazes de sintetizar seu próprio alimento a partir de substâncias inorgânicas. Que tipo de substâncias? Por exemplo, gás carbônico e água. E utilizando uma fonte de energia, como por exemplo, energia luminosa. Esses exemplos que eu dei aqui, das substâncias gás carbônico e água e da energia luminosa, são os recursos utilizados pelos organismos autotróficos que fazem fotossíntese, né? Sintetizam seu próprio alimento pela fotossíntese. E aqui a gente tem os organismos que não são autotróficos, que são os heterotróficos. Eles não são capazes de sintetizar seu próprio alimento e dependem da matéria orgânica sintetizada pelos autotróficos. Então vamos lá, o exemplo mais clássico de organismo autotrófico que a gente conhece são as plantas, que fazem fotossíntese. Mas também a gente tem algas que fazem fotossíntese e alguns micro-organismos que a gente chama genericamente de protozoários também têm cloroplastos e também fazem fotossíntese.
tá certo? E quais são os recursos que eles precisam para fazer isso? Basicamente, luz, água, gás carbônico do ar, produzindo como resultado oxigênio, que é liberado para a atmosfera, e carboidratos, açúcares, amido, por exemplo, que ficam armazenados no corpo da planta. Esses organismos autotróficos têm uma função muito importante, que é o que? São eles que vão efetivamente pegar o carbono inorgânico que está no ar, no gás carbônico, e transformar em moléculas orgânicas, como açúcares e amidos, que podem constituir o organismo de seres vivos. E isso é uma função muito importante. Guardem isso na cabeça de vocês. Esses organismos autotróficos são os organismos que produzem matéria orgânica. Por isso são chamados também de produtores. Os organismos produtores. Tá? Os heterotróficos não produzem seu próprio alimento. Então, eles têm que se alimentar de outras coisas. Eles se alimentam de matéria orgânica. Essa matéria orgânica foi produzida por quem? Pelos produtores, originalmente. Ok? Então, um herbívoro, um boi, ou aqui nesse exemplo aqui de baixo, olha, aqui, né? Bem aqui embaixo, ó. O gafanhoto, né? Eles são animais que consomem plantas, né? Basicamente. E essas plantas têm matéria orgânica nelas que vieram da onde? Da produção dessa própria planta através da fotossíntese. Okay? E a gente tem também organismos heterotróficos que consomem outros heterotróficos, como nesse exemplo ali daquela uma raposinha, né? Um cão do mato, comendo um pássaro, né? Ele não está comendo planta, ele está comendo outro animal. Mas ainda assim, as moléculas básicas ali da matéria orgânica desse pássaro, na sua carne, as proteínas, açúcares que tem no corpo desse pássaro. Quais são as moléculas básicas da proteína? São os aminoácidos. Quais são as moléculas básicas dos açúcares? São os monossacarídeos, que foram produzidos antes pelas plantas da qual esse pássaro se alimentou. Ou talvez esse pássaro tenha comido insetos, mas esses insetos se alimentaram da planta. Por isso, os autotróficos, os organismos produtores, estão na base do ecossistema. Eles produzem originalmente a matéria orgânica, do qual os outros seres daquele ecossistema irão se alimentar. Tá? E aí, como vocês viram, tem organismos heterotróficos de diferentes tipos. Como eu falei, alguns que se alimentam da planta, outros que vão se alimentar de animais. Né? Então, os organismos heterotróficos, a gente chama eles genericamente também de consumidores. Eles consomem matéria orgânica que foi produzida por outro organismo. Seja por um organismo autotrófico, um produtor, seja por outro heterotrófico. Tá certo? A gente também tem organismos heterotróficos que são consumidores, mas consumidores de um tipo especial, que são os detritívoros. Eles consomem principalmente matéria orgânica já morta e também bactérias e fungos, né? Micro-organismos. Então a gente tem alguns exemplos aqui, né? Desde um miriápode ali naquele cantinho, né? Aquele piolinho de cobra ali, lá embaixo, que vai consumir restos bem pequenos de matéria morta junto com bactérias e fungos, até organismos grandes, como aqui os urubus, né? Comendo ali um animal morto. Né? E ali tem cupim, que vai comer madeira morta. Né? Então, estão se alimentando basicamente de matéria orgânica morta de diferentes tipos. E eles têm um importante papel, portanto, na reciclagem da matéria orgânica dentro de um ecossistema. Tá? São heterotróficos também, são consumidores também, mas consumidores no tipo específico que é detritívoro. Consomem detritos. Né? E a gente tem ainda um terceiro tipo de organismo consumidor, são os heterotróficos decompositores, que eles vão consumir basicamente só matéria orgânica morta. E aí vão ser as bactérias e os fungos. Tá? E eles têm esse nome decompositores porque aí eles vão efetivamente decompor essa matéria orgânica em moléculas muito menores a ponto de devolvê-las para o estado inorgânico. Né? Então vão consumir, por exemplo, proteínas, chegando a liberar essas proteínas como moléculas ali de amônia para o solo, por exemplo. Né?
também vão ter uma função importantíssima na reciclagem da matéria orgânica do ecossistema. E aí a gente vai falar da teia alimentar. A teia alimentar é essa relação entre os organismos de um mesmo ecossistema pela qual eles vão trocando matéria orgânica um com o outro, tá? Agora, não é uma troca muito amigável, né? Toma aqui a minha matéria orgânica. Não, uma troca por um se alimentando do outro, né? Por predação, por herbivorismo, tá? Então, um organismo comendo o outro, por isso o termo alimentar. A teia alimentar vai passar o material orgânico de um organismo para outro. E junto com esse material passado de um organismo para outro, vai também a energia que todo ser vivo precisa para sobreviver. Então, na teia alimentar, a gente vai ter esses tipos de organismos que eu já falei, né? Então, tem os produtores que estão na base da teia alimentar, que são organismos autotróficos. E que os mais clássicos que a gente mais conhece são as plantas, que fazem fotossíntese. Depois dos produtores, você tem os consumidores, que vão se alimentar de matéria orgânica produzida por outros seres vivos, eles são heterotróficos, e existem vários tipos de consumidores, como a gente falou. Aqui tem alguns outros nomes, algumas outras nomes que a gente pode dar para essa divisão do consumidores, né? Botei ali pastejadores, pastam, né? Que eles vão comer a matéria orgânica produzida pelos autotróficos. Eles são consumidores primários, portanto. Eles não são produtores, eles consomem matéria orgânica produzida por outro ser vivo, mas esse outro ser vivo já era o produtor, já era a planta ali. Então a gente chama de consumidor primário, ele é o primeiro consumidor ali da teia alimentar. A gente tem os consumidores que são predatores, que eles vão consumir outros consumidores, né? E não consumir diretamente um organismo produtor de matéria orgânica. E a gente tem, como a gente já comentou, os detritívoros e os decompositores. Tá? Falando assim, parece que é algo bem linear, né? O que era o que as pessoas pensavam antigamente e chamavam, portanto, isso de cadeia alimentar, né? Com uma coisa depois da outra, com a transferência de matéria e energia se encadeando, né? De um nível para outro. Mas logo se percebeu que não era bem assim que ocorria. Na verdade, a gente tem uma rede complexa de transferência de matéria orgânica e energia com organismos que se alimentam de mais de uma fonte. Agora vamos ver um esquema que mostra uma complexidade maior disso. Na base a gente tem sim os produtores fazendo ali a síntese da matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. São autotróficos. Depois eles vão servir de alimento para outros organismos. Então a gente está falando agora primeiramente do sistema consumidor de matéria viva. Aqueles organismos que consomem matéria viva ou que acabou de morrer, né? Ou ele matou um ser vivo para se alimentar dele, mas estava vivo ainda agora. Então vamos ver. Os produtores, então, vão servir de alimento para os consumidores primários, tá? Como a gente tinha comentado. Esses consumidores primários, por sua vez, podem servir de alimento para outro tipo de organismos, que são os consumidores secundários, certo? E isso pode se estender por vários níveis, tá? Até lá os consumidores finais. Ou seja, você tem nessa teia alimentar vários níveis ocupados pelos organismos em suas funções ali. Esses vários níveis a gente chama de níveis tróficos. Níveis tróficos. Então você tem ali os produtores no nível trófico mais baixo. Os consumidores primários estão ali no segundo nível trófico. O consumidor secundário no terceiro nível trófico, assim por diante. Tudo muito linear, né? Mas por que teia? Porque as coisas não são tão simples. A gente pode ter esse consumidor secundário ali, por exemplo, se alimentando também dos produtores. É o caso de animais onívoros, que comem tanto outros animais quanto plantas. Então, ele está ocupando dois níveis tróficos simultaneamente. Ele tanto se alimenta do consumidor primário quanto dos produtores. E isso pode acontecer com organismos em outros níveis tróficos, como as setas estão ali mostrando, né? Então não é algo muito linear, bonitinho. É uma rede, uma teia complexa de transferência de matéria orgânica e energia. Isso eu chamei de sistema consumidor de matéria viva. A gente tem um outro sistema que é o sistema decompositor, que ele vai transferir matéria orgânica a partir de organismos mortos. E você já deve imaginar quais organismos que a gente vai encontrar aqui. Então a gente tem a produção primária ou secundária que não foi consumida ali daquele lado no sistema consumidor de matéria viva.
O que é isso, essa produção primária não consumida? É um organismo que morreu de velho e começou a apodrecer num campo, ou morreu de uma doença ou de um ferimento e começou a apodrecer. E também tem a matéria orgânica que não foi aproveitada na digestão e acaba saindo nas fezes de um animal. Isso também é uma matéria orgânica não aproveitada, né? E então, um animal morto, uma folha morta, uma planta morta, fezes, pelos, partes, né, de animais, tudo isso é matéria orgânica que pode ficar no ambiente e aí vai ser decomposto. Tá? Não tem alguém efetivamente, não tem um animal se alimentando dele, mas vai ter uma decomposição. Até vai ter animais, mas que já vão comer quando aquilo já estiver meio podre, né? Que animais são esses, né? Bom, primeiro eu vou falar aqui dessas setinhas vermelhas. Então essa produção não consumida, ela pode vir de vários níveis tróficos, como a gente falou, né? Pode vir dos produtores, uma folha seca que caiu, uma planta que morreu. Pode vir de um consumidor final, uma onça morta, por exemplo, as fezes dessa onça. E isso entra então no sistema que a gente chama de sistema decompositor, na matéria orgânica. E vai ser consumido pelos organismos detritívoros, que a gente já viu, né? E esses detritívoros, por sua vez, ao morrerem, também morrem, né? Também deixam fezes, restos, que podem ser consumidos tanto pelos detritívoros quanto pelos decompositores, bactérias e fungos, tá? E esses decompositores de bactérias e fungos também vão ajudar na decomposição ali dos restos de animais e plantas. Como mostra essa seta aqui. Bom, uma vez decomposto essas substâncias para um estado mais básico de moléculas mais simples inorgânicas, que são liberadas no solo, eles podem voltar a ser absorvido pelos produtores e ser reutilizado pelos produtores na síntese de matéria orgânica nova. Então aqui a gente tem uma teia alimentar que efetivamente é um ciclo, né? Com, como eu falei, os detritívoros e decompositores exercendo um papel ali de reciclagem da matéria orgânica, né? Devolvendo aos organismos produtores. Aqui, como a gente pode ver também, claro, organismos decompositores e detritívoros podem acabar servindo para a alimentação também de animais, né? Então, a gente tinha colocado lá como detritívoro, por exemplo, um artrópode, né? Daquele cheio de patinha, um miriápode, que é detritívoro, que pode ser comido por uma ave também ali, tá? Então, nesse esquema aqui, que está mais ou menos bem completinho, dá para entender a complexidade do que é uma teia alimentar. Tá? O que é muito importante lembrar, então? Que a teia alimentar é essa transferência, através da alimentação, de matéria orgânica e energia, de um nível trófico para outro. E que cada organismo pode ocupar mais de um nível trófico simultaneamente. Ele pode comer uma planta, ao mesmo tempo comer um herbívoro e ao mesmo tempo se alimentar até de um carnívoro ou de um detritívoro, né? Então está ocupando vários níveis tróficos simultaneamente. Trofia. 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 Tá lagando. Tá lagando que eu tô vendo.